Salve, meus queridos ouvintes aqui da Web Rádio Audioativo, tudo certo com vocês? Eu estou de volta, Carlos Azevedo, depois de extrair o siso e passar por um sofrimento absurdo. Estou comandando mais uma vez o Pontapé de Sábado, mas eu não estou sozinho, estou aqui. É esse trio que o Brasil já ama e respeita. Vou começar chamando João Vitor Nogueira. Fala, Nogueira! Fala, rapaziada da Audioativo. Fiquei ausente na última semana, mas já estou de volta e com saudade de conversar com vocês. Bora lá que hoje tem. É isso aí. E também tá aqui com a gente o José Mário. Fala, Zé. Muito boa tarde, meu querido. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Nogueira. Aos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí, tivemos rodada da Copa do Brasil. Não tivemos jogos de Vasco e Botafogo, mas, obviamente, temos assunto para falar. Então vamos logo, que tá começando mais um Pontapé. É isso, Zé. E ó, vou falar para você, querido ouvinte, que esse Pontapé vai ser mais pocket, porque a gente não teve tanta coisa assim dos clubes para falar. O Vasco não jogou na semana. A gente está gravando esse programa sexta, o Botafogo ainda vai jogar, então a gente tem poucas coisas para falar de certos times, então vai ser um pontapé menor, mas está sendo feito com muito carinho, com muito amor para você, querido ouvinte. Mas antes de tudo, antes da gente começar, vou fazer o trabalho da rádio. Vou pedir para você seguir a gente lá no Instagram, @audioativo.eco, no nosso site, audioativo.com, no YouTube também da Audioativo. Então eu vou recomendar para vocês aqui os 5 paradas, a gente está gravando isso na sexta de tarde. Já teve Cristiano Ronaldo no Manchester United, pode ter Mbappé no Real Madrid a qualquer momento. Então, os 5 paradas é o programa para você ficar informado sobre o mercado europeu. Então, chega de conversa, vamos falar do Flamengo. O Flamengo que aplicou mais uma goleada no imortal que mais morre por rubro-negro. Isso aí é brincadeira. O Flamengo venceu de 4-0 o Grêmio. Foi um primeiro tempo ali meio complicado. No meu ver, foi o pior primeiro tempo do time do Flamengo em muito tempo. Diego muito mal. O Isla foi expulso aos 45 minutos. Estava horrível no time. Foi expulso. O time melhorou 200%. Tem até uma foto, que acho que é o Gabigol que tirou, do Isla segurando o prêmio de melhor jogador da partida por ter sido expulso. O cara foi expulso e o time melhorou. Meu destaque positivo aqui fica pro Arão, que também jogou demais, e o bonde dos criticados, né? Bruno Viana marcou gol, Michael marcou gol, Rodinei marcou gol e Vitinho também. Eu quero saber, ô Zé, um dado aqui, antes de você falar, um dado interessante, é que o Grêmio teve 16 chutes e o Flamengo teve 11. Mas o Grêmio só deu um chute no gol do Flamengo, enquanto o Flamengo deu 7. Eu acho bastante coisa. E isso não é surpresa, porque o Flamengo, em 14 jogos com o Renato, são 43 gols. Zé, o que você achou da partida? Então, Carlos, analisando essa estatística aí que você trouxe, eu acho que isso reflete bem o que é o Flamengo do Renato Gaúcho hoje, né? Tive até aquela comparação lá, Flamengo de Jorge Jesus, de Renato, muito pela fala do Jorge Jesus lá da Europa, que ele falou que o Renato jamais faria a história que ele fez. Eu acho muito precipitado pra gente afirmar isso. Mas falando sobre a questão de como é o time do Renato, o Flamengo hoje do Renato Gaúcho é um time de trocação, não um time que domina 90% da partida, que nem era, não só o time do Jorge Jesus, mas também o Flamengo do Domenech e o Flamengo do Rogério Ceni, que era um time que dominava o adversário, que pressionava o adversário no sentido de ter a bola e propor o jogo. Já o Flamengo do Renato não. O Flamengo do Renato é um time que aceita uma trocação. E, aparentemente, até agora, está dando certo. Só teve uma derrota em 13 jogos. E um empate em 12 vitórias. E 11 vitórias, perdão. Então, está dando certo, mas, na minha opinião, não é um estilo de jogo que me agrada. Tanto que, aí falando um pouquinho agora do jogo, o primeiro tempo, na minha opinião, foi péssimo, horrível, como você disse, um dos piores do Flamengo nos últimos tempos. Para mim, o pior da era Renato Gaúcho, os 45 minutos iniciais. Mas o que aconteceu no segundo tempo realmente são coisas que só o futebol pode nos proporcionar, né? O time com 1 a menos, aí ele colocou, tirou o Arrascaeta, fez bem tirar o Arrascaeta, até porque o uruguaio vinha de uma recuperação muscular do jogo contra o Ceará, vale lembrar que ele foi poupado. Eu acredito que isso aí teve uma influência também, mas a parte tática também teve, claro. O Arrascaeta não estava jogando muito bem, o Renato soube tirar ele, colocou o Thiago Maia,
e ele tirou o Diego para colocar o Mateuzinho para recompor no lugar do Isla. O Thiago Maia deu outra cara pro meio-campo. Agora já falando um pouquinho do Diego. A partida do Diego, como você disse, foi péssima, foi terrível. O Diego, na minha opinião, é um jogador importante pro Flamengo? Sim, ele é, mas não como titular. Hoje o Diego, para mim, ele ocupa no Flamengo, no mínimo, a terceira opção para aquela posição de homem de meio campo ou segundo volante, como o pessoal gosta de falar. Na frente dele hoje, eu enxergo o Andreas Pereira ou o Thiago Maia. O Andreas ainda não estreou nessa posição, vale lembrar, só que é um jogador muito diferenciado, mas a gente tem que ver ainda a questão do físico. Mas pelo menos o Thiago Maia a gente consegue afirmar com 100% de certeza que o Thiago Maia está na frente do Diego. Com relação ao Isla, que também jogou muito mal, o Mateuzinho entrou muito bem na partida, é um jogador que tem mais vigor físico que o Isla, até pela questão da idade. O Mateuzinho é um jovem e o Isla já tem seus 30 e poucos anos, é um jogador experiente, mas tem essa questão física e também até técnica, às vezes. O Isla comete alguns erros técnicos bobos em vários momentos, errando passes, e até a expulsão que... Foi uma expulsão, na minha opinião, pífia, assim, totalmente infantil do Isla. O Flamengo se arma depois num 4-4-1. O Renato ele deixa parecer que ele aceita o empate, que o empate seria um bom resultado, e esse era o discurso da torcida do Flamengo no intervalo, de grande parte da torcida, que o empate era uma vitória. O Grêmio pressionando, teve a saída do Douglas Costa, só que pressionando e o Flamengo aceitando isso, ainda mais com um jogador a menos. Mas aí o Bruno Viana abre o placar, e logo depois o Grêmio, o Felipão. Aí entra a questão do mérito e do demérito. O Renato Gaúcho tem seu mérito nas substituições? Claro, tem. Só que o Filipão também tem muito demérito nas substituições que ele fez pro Grêmio. Eu acho que o resultado de quarta-feira foi o segundo 7-1 da vida do Felipão. Porque taticamente ele foi um desastre. Ele tinha o jogo na mão. Foi um ponto. Só que o Felipão errou bastante e o Renato Gaúcho acertou. Foi uma atuação. É um resultado memorável? Sim, claro. É uma atuação memorável? Não, não é. Foi com a menos, mas muito por... Aplicou uma goleada com a menos, mas muito por uma questão de demérito do Felipão. E depois, como você já disse, depois do gol do Bruno Viana, tivemos os gols do Rodinei, do Michael, do Rodinei e do Vitinho. Falando sobre a atuação desses jogadores. Rodinei fez o gol, conseguiu fazer uns dribles ali na lateral, jogando um pouquinho mais adiantado. Inclusive deixou o Rafinha no chão, isso aí virou até meme na torcida do Flamengo. Agora falando de Vitinho, entrou muito bem mais uma vez, é um jogador que de fato recuperou a confiança do Renato Gaúcho. Nunca foi, na minha opinião, um jogador com qualidade técnica inferior para jogar no Flamengo. Pelo contrário, eu achava que ele tinha boa qualidade técnica, porém a questão do Vitinho era muito mais psicológica. Com relação ao Michael, é impressionante o que o Renato Gaúcho fez. Ele conseguiu recuperar aquele Michael do Goiás, jogou muito bem mesmo. E o último, o Bruno Viana, na minha opinião, não jogou bem mais uma vez, apesar do gol. Enfim, e só para constar, quem foi o melhor em campo? Foi o Michael ou foi o Vitinho? Não, na minha opinião, o melhor em campo foi o Everton Ribeiro. Então, o que ele fez no primeiro tempo, não jogou muita bola, mas no início do segundo tempo, que ele jogou ali no meio campo, ele que ordenou, ele que comandou o time para o ataque no comecinho do segundo tempo, perdão. E agora falando um pouquinho de reforços que estão chegando, Kennedy, o Andreas Pereira, eu já disse que vai brigar ali, na minha opinião, com o Thiago Maia e não mais com o Diego. E o Kennedy vai ter que brigar com o Everton Ribeiro. São características diferentes, o Everton Ribeiro gosta de cair mais por dentro, e o Kennedy é mais parecido com o Michael, muito bom no 1 contra 1, é mais técnico que o Michael, tem uma capacidade maior de driblar o jogador com mais facilidade, mas o Everton Ribeiro oferece a genialidade, eu acho. Acho que ele consegue fazer o jogo correr mais rápido, consegue fazer uma transição ofensiva muito boa, e quando ele está inspirado, como foi no começo do segundo tempo de quarta-feira, aí eu acho que é um jogador até difícil de ser substituído em termos de características. A gente não vê um jogador assim brasileiro, tanto que o Tite está chamando ele constantemente para a seleção. Então vai ser uma briga boa aí entre Kennedy e Everton Ribeiro, porém uma briga que vai mudar as características do Flamengo de jogar. Falando rapidinho desse jogo, foi um jogão, né?
Eu acho que a grande maioria parou para assistir por conta dessa rivalidade dos últimos anos, Flamengo e Grêmio. Mas o Carlos já adiantou, eu queria trazer essa curiosidade que eu achei muito engraçada, que os 4 gols do Flamengo foram marcados por jogadores que são constantemente criticados, né? O futebol é inexplicável. Aí é a hora da torcida flamenguista agradecer esses 4 jogadores que ela gosta de criticar, mas que fizeram aí parte desse jogo memorável. É isso mesmo. E a gente estava falando sobre esses 4 jogadores. O Rodinei, eu não acredito que ele esteja pronto para ser titular do Flamengo, mas eu acho que o Mateuzinho tá pedindo passagem já há um bom tempo. E eu gosto muito do Diego também. Eu sou muito paga-pau do Diego, confesso. Eu gosto muito do estilo de jogo dele, bom, de peão da casa própria, que fica rodando ali. Eu gosto bastante. Mas, infelizmente, eu acho que hoje não é mais o momento para ele. Um banco para ele legal, um baita jogador pro banco. Thiago Maia pedindo passagem, já tá, eu acredito 100% recuperado da lesão que teve, uma lesão grave, séria. Acho que dá pra dar umas oportunidades para ele de titular, porque às vezes que ele entrou muito bem. Mas o Flamengo joga sábado, hoje para você, o que está escutando, às 19 horas, contra o Santos. O Flamengo é o quinto colocado com 28 pontos, é aqueles 2 jogos a menos que a gente não sabe quando o Flamengo vai jogar. E o Santos é o 11º colocado com 22 pontos. Quero saber de vocês, ô Nogueira, você pode começar lembrando que o Bruno Henrique está machucado para o jogo e pode ser desfalque até para o confronto contra o Palmeiras. Apesar da vitória contra o Grêmio, o Flamengo empatou na última rodada do Brasileiro, né, por 1-1 com o Ceará, e vai querer por tudo vencer o Santos. Como você já adiantou mesmo, Carlos, o Bruno Henrique não vai para jogo, tá lesionado, perde a chance da lei do ex, né, que a gente gosta de falar, mas tem o Gabigol, né? E aí eu não vou apostar numa goleada do Flamengo, porque já cansei de falar em goleada do Flamengo, mas vou numa vitória, 2-0. Rapaz, eu acho que eu vou de opinião contrária. Eu acho que vai ser um jogo bem complicado para o Flamengo. Não só por estar sem o Bruno Henrique, mas porque do outro lado tem o Santos de Fernando Diniz. E olha, o Fernando Diniz é um treinador... Eu admiro muito o Diniz. Acho que ano passado ele pecou muito por fatores extracampos para não conseguir o título brasileiro. E eu acho que ele consegue arrancar um empate do Flamengo. Mas vai ser um jogo chato. Eu vou apostar num 0-0 na Vila Belmiro. Lembrando que o Fernando Diniz é o único treinador que não perdeu para o Flamengo de Jorge Jesus e não perdeu para nenhum Flamengo desde então. Ele ganhou ou empatou todos os jogos, não perdeu para esse time. Mas eu acho que amanhã vai ser diferente, tá? Eu acho que vai ser... eu acho que eu vou com o Nogueira, vai 2-0. O Michael vai guardar um e o Vitinho vai guardar outro para continuar essa sequência aí dos renegados da nação. Mas chega da gente falar do Flamengo, vamos falar do tricolor. É hora do Flusão. O Fluminense que pegou uma pedreira, a gente já havia comentado aqui quando saiu o sorteio, pegou o todo poderoso Galo doido. Mas o jogo, eu não sei se eu gostei muito do jogo, eu não sei. Eu vi o jogo, eu não sei se o Fluminense está melhor com o Marcão do que era com o Roger, mas perdeu por 2-1, né? O primeiro gol foi um gol esquisito ali do Nino contra, parecia que o Vargas estava impedido, não estava, mas o gol foi legal. O segundo gol foi do Hulk, a carreta, quando ele pega assim, vai correndo ali, todo troncudo, a tabela bonita. Chegou, o Marcos Felipe foi aberto assim, tomou entre as pernas. E também o gol do Fluminense foi marcado pelo Fred, de pênalti. O Fred, que é um jogador excepcional. Toda semana eu falo do Fred aqui, eu acho o Fred um gênio da bola, um craque. E se tornou o maior artilheiro da Copa do Brasil, se igualando com o Romário. Foram 36 gols marcados, o Fred vai te pegar. E o mais engraçado, quando o Fred ele foi bater o pênalti, o Nogueira, vou te chamar pra falar do jogo, o Igor Rabelo tentando entrar na mente do Fred, pô. Ele tentando entrar na mente do Fred é uma brincadeira. Eu comecei a rir aqui em casa. E outra coisa também importante que eu gostaria que você comentasse é sobre a saída do Kaique, o jogador que já tinha acordo com o City. O City e o Fluminense fizeram um acordo ali e o jogador acabou saindo antes. Queria saber de você, além de tudo isso, o que o Fluminense perde com a saída do Kaique? Pô, tá de brincadeira, né? Tá pra nascer o jogador que vai entrar na mente do Fred. O Fred de pênalti é absoluto, ele não perde. Mas falando da partida,
A gente está tendo aí a sequência, né, de jogos do Fluminense Atlético Mineiro. Já teve o primeiro na segunda-feira, ontem o segundo. E aí, querendo ou não, as equipes já estão se conhecendo. Ontem, por exemplo, já foi um jogo mais truncado. Teve lá alguns perigos, mas de resto eu achei bem equilibrado. É uma diferença técnica absurda entre as equipes, mas o Fluminense conseguiu jogar. Foi um jogo marcado pelas atuações do VAR. Nos 2 gols da partida teve a presença do auxílio e foi muito correto. No primeiro gol do Atlético Mineiro teve ali aquela dúvida se a bola entrou, se o Vargas estava impedido. Funcionou direitinho também no pênalti que o Nino sofreu. Enfim, a CBF aí agindo corretamente e a gente podendo elogiar. Aí no início da partida o Hulk perdeu um gol na cara do gol, né? Chutou por cima do Marcos Felipe, desperdiçou uma ótima chance. Aí o Atlético logo em seguida achou o gol, ali depois do lance do Nino, que deixou a bola entrar, se enrolou com o Marcos Felipe. Mas depois disso ficou um jogo lá e cá, foi bem equilibrado. E quando parecia ir para o segundo tempo com a vitória do Atlético, o Fred conseguiu marcar o gol de pênalti. E aí eu, inclusive, volto aqui a dizer, né? O Carlos gosta de falar, o Fred não perde pênalti, não tem jeito, o homem é bravo. Mas... E aí, por incrível que pareça, de novo, quando tudo parecia se encaminhar para o intervalo, né, no empate, o Hulk foi lá e estragou o jogo dos tricolores, fez o gol nos acréscimos, ampliou o placar. E aí, a partir daí, eu acho que o jogo a classificação já ficou complicada para o Fluminense. Porque sair perdendo em casa para o Atlético e tentar a vitória lá em Belo Horizonte vai ser muito difícil. Mas, ainda falando sobre o jogo no segundo tempo, continuou equilibrado. Foram bons ataques das duas equipes, mas o Fred, inclusive, deu ali foi o que mais deu perigo com a cabeçada no travessão, no cruzamento de escanteio. E aí, naquele momento, a bola parecia que estava em câmera lenta. Parecia até que ia entrar. E eu acho que se viesse um empate nesse lance do Fred, ia botar ali um fogo no final da partida, no final do jogo. Na reta final, como o Atlético continuou com a vitória aí jogando em cima, o Atlético ainda teve vários contra-ataques, porque o Fluminense estava pressionando e o Atlético estava jogando pelo contra-ataque, mas não conseguiu ir bem e desperdiçou todas as chances. Inclusive o Marcos Felipe fez uma bela defesa no chute do Arana. Agora, falando em especial do Fluminense, vem trabalhando para melhorar essas atuações, né? As últimas atuações foram tenebrosas, ainda no comando do Roger Machado. O Fluminense não vence há incríveis 6 partidas, um jejum enorme. E aí é um problema bem preocupante para o Marcão, né? Que assumiu esse problemão. E o Atlético, que montou uma máquina, vem jogando muito bem. Principalmente a dupla Hulk e Nacho, que está funcionando direitinho. Mas é aquilo, tem o Fluminense, é o time de guerreiro que a gente sempre comenta, mas do outro lado é o Atlético, é o grande favorito para a Copa do Brasil. Não podemos prever nada para a próxima partida, mas mata-mata sempre surpreende a gente, não tem jeito. E falando da próxima partida, o Atlético tem a vantagem, né, do empate, e o Fluminense tem aí um problema enorme, né, para falar assim, de vencer por 2 gols de diferença. O caminho mais simples para o Fluminense é de fato vencer por 1 gol para tentar levar para os pênaltis. Vai ser bem difícil, mas com certeza um jogão. Agora, já partindo para um outro assunto, essa rescisão do Kaique pegou todo mundo de surpresa, né? Foi do nada. Foi ali na tarde de quinta-feira, tarde de ontem. Apesar do Kaique ter entrado nos últimos jogos, ele perdeu espaço para o Luiz Henrique e o Gabriel Teixeira. Sem contar que ele caiu muito de rendimento. Ele não estava mais jogando igual estava jogando no início da temporada, ali no início da Libertadores, principalmente no jogo contra o River Plate. E aí eu acho que a saída antecipada dele ao Manchester City vai ser bem importante pro desenvolvimento dele. Ele, como eu falei, ele caiu de rendimento. Eu acho que agora aí vai ser importante para ele se desenvolver. Mas que seja aí um craque, a gente ainda escute falar muito dele. E para terminar a minha parte, já estou falando bastante aqui, o pessoal já deve estar cansado. É o Fred, né? Particular aqui, é um dos maiores centroavantes que eu já vi jogar. Crava muito. E segue quebrando recorde mesmo com 37 anos.
Ele empatou ali com o Romário, 36 gols. Ainda tem próxima partida para ampliar e se isolar. E ainda tem o ano que vem também, né? O Fred vai fazer o último ano da carreira dele, no próximo ano. Com certeza vai pegar ali as fases iniciais da Copa do Brasil e fazer uns golzinhos. Tem tudo aí para de fato se isolar na artilharia da história da Copa do Brasil. Rapaz, queria até falar que essa bola, que você falou, Nogueira, que foi em câmera lenta no travessão. Realmente, a bola foi em câmera lenta e eu torci tanto para ela entrar, tanto, mas infelizmente não deu. Eu continuo falando que acho que o Fluminense vai passar pelo Atlético e vai ser campeão da Copa do Brasil, tá? Podem me cobrar, mas realmente é muito difícil ganhar do Galo. No jogo a gente percebia que o Fluminense ia para cima e o Galo vinha no contra-ataque absurdo. Cara, dava agonia todo o contra-ataque do Galo. Mas é um time muito superior, um time muito bom. Talvez, assim, eu acho que hoje é o melhor time do Brasil. E o Fluminense, infelizmente, pegou uma pedreira, mas confio nos guerreiros tricolores. A gente não tem jogo para falar, porque o Fluminense enfrenta o Bahia no Campeonato Brasileiro, mas o jogo é segunda. Então a gente vai deixar para o pessoal do Pontapé de Segunda falar da partida. Então segunda-feira você volta aqui na rádio e vai escutar o pessoal do Pontapé de Segunda falando. Alô, Renan, um abraço para você. Mas eu vou pedir uns palpites para vocês, né? Que é um confronto direto, que é o Fluminense Bahia. O Fluminense é o 16º colocado com 18 pontos e empatado com o 15º Bahia. Ô Zé, palpite pro jogo e depois o Nogueira pode falar também. Então, Carlos, eu acho que o Marcão consegue sua primeira vitória no cargo como treinador do Fluminense. Eu acho que o Fluminense... Olha, não vai ter pena do Bahia não, cara. Vai meter um 3-0. Aí o Zé usou, hein, Carlos? Mas eu acho que o Fluminense também vai vencer, vai encerrar esse jejum. Tá na hora de voltar a vencer, então vamos de 2-1 Fluminense. Eu vou apostar na vitória do Tricolor também. Eu vou de 2-0. 2-0 Fluminense. Mas a gente não tem mais nada para falar do Fluminense, não tem muita movimentação, não tem nada. Vamos falar do Vasco. O Vasco também é outro que não entrou em campo durante a semana, não se movimentou. A única coisa que aconteceu assim de diferente na semana do Vasco foi um meme, que no meu ver começou como meme, pode se tornar alguma coisa real, sobre um rumor, entre aspas, de uma possível negociação do Vasco com o Nenê. Os torcedores do Fluminense querendo que ele vá para o Vasco, os torcedores do Vasco querendo que ele chegue do Fluminense para os Gigantes da Colina. Mas a gente pode falar também do jogo, que o Vasco enfrenta a Ponte Preta no domingo, às 4 horas da tarde, em São Januário. O Vasco é o 11º colocado com 28 pontos e a Ponte é a 15ª com 22. O Vasco que não conseguiu engrenar ainda, né? Vem de 3 derrotas seguidas. Eu achei que com a chegada do Lisca, o Vasco poderia dar uma mudada, porque o Cabo estava um time muito ruim de jogar, mas parece que não mudou muita coisa. E eu queria saber de vocês. A gente já tá na segunda rodada assim, do segundo turno, né? É a 21ª rodada. E eu queria saber de vocês. O Nogueira, você pode começar falando do seu palpite pro jogo. Você acha que o Vasco vai finalmente conseguir emplacar começando por esse jogo? Você falou do Lisca, eu não ia comentar não, mas ele veio pro Vasco como a solução, né? A torcida ficou empolgada, Lisca doido, isso e aquilo. Mas o Lisca já conta com 4 derrotas e 3 vitórias. Tem mais derrota do que vitória. Então, acho que, apesar dele recém chegou ao Vasco, a situação dele já está começando a ficar complicada. Mas vamos ver como é que vai ser. O Vasco tem que abrir o olho. Falando da próxima partida, o Vasco está numa fase muito complicada, né? Dessa derrota do último jogo para o Operário. Piorou ainda mais o clima entre a torcida e os jogadores. Eu acho que o time precisa se concentrar, corrigir esses erros e começar a jogar sério. O Andrei deu aquela entrevista ali emblemática, ele tá mostrando o real problema ali dentro do Vasco, tem um problema ali, mas parece que os jogadores querem de fato sair, mas está bem difícil. E o Vasco precisa voltar a vencer, mas vai vencer, mas não dessa vez. Eu acho que a Ponte também não vive o seu melhor momento, está em 15º, mas para essa partida, como o Vasco não vem jogando bem, eu acho que ainda vai ficar ali no empate por 1-1
Mas vai voltar a vencer em breve. O Vasco pega a Ponte Preta, que, na minha opinião, tem um goleiro mais promissor do Brasil. O Ivan, goleiro da Ponte Preta, agarra muito, é jovem ainda. Então, acho que tem tudo aí para render um bom dinheiro para a Ponte no futuro. Falando sobre o Lisca, que o Nogueira levantou essa pauta, eu também acho que ele chegou como o salvador da pátria, só que não é bem assim, né? O elenco do Vasco é um elenco limitado. Os jogadores já se mostraram que tem uma deficiência técnica, às vezes, em alguns momentos. Inclusive, a última derrota para o Operário mostrou bem isso. A indignação do Andrei, sobretudo, escancarou isso para a torcida vascaína, mas pelo menos mostra que os jogadores estão com vontade de sair dessa situação. Eu também acho que não vai ser agora que vai sair. Mas eu só queria fazer um adendo aqui. O Vasco está com 28 pontos e, se ganhar a partida, fica 2 pontos do G4. Isso só mostra como a Série B é um campeonato difícil. Não é fácil, é difícil. Ainda mais para os times que não estão bem estruturados, que não estão com um elenco muito superior aos demais. Então, realmente, não vai ser fácil para o Vasco nem Botafogo subir para a Série A. Porque os adversários não tem uma grande diferença entre Vasco, Botafogo e outros adversários da Série B. Não tem, a verdade é essa. É duro, mas é verdade. Como diria o filósofo, a Série B é tão difícil que nunca teve um time que ganhou, que foi campeão dela 2 vezes seguidas. Obviamente é uma brincadeira, só que é um campeonato complicado para o Vasco, óbvio que é. E, particularmente, eu acho que a Ponte Preta vai vencer o Vasco. Vence por 2-0 em São Januário. Rapaz, ninguém cravando a vitória do Vascão. Cara, vai ser um jogo difícil, hein, pro Vasco. Mas é complicado. Eu sempre aposto em todo jogo dos cariocas, eu sempre aposto em vitória. Impressionante. Vitória ou empate. Mas eu vou apostar em vitória também pro Vasco. Vai ser, sei lá, 1-0 pro Vasco, fazendo L imediatamente. É porque tem um Cano, né? Então eu gosto muito do Cano também. Bom, enfim. A gente tava falando sobre o Lisca, né? E um último comentário muito rápido, que a gente vai entrar no Botafogo agora. O Botafogo parece que acertou na contratação do Anderson Moreira, mas tentou o Lisca antes, então o Botafogo deve estar dando graças a Deus que foi no Anderson. Então a gente vai falar do Botafogo agora. Como eu disse, o Botafogo deve estar dando graças a Deus, porque diferentemente do Vasco, está demonstrando melhora. Não é uma melhora assim, meu Deus do céu, é um Atlético Mineiro, é um Flamengo, mas é uma melhora do que vinha apresentando antes, porque piorar ia estar na zona de rebaixamento. A gente não tem muito o que falar do Botafogo também, porque o Botafogo joga hoje a gente está gravando isso sexta à tarde, o Botafogo ainda vai jogar. Então, o confronto do Botafogo é contra o líder Coxa, uma partida muito difícil, lá no Couto Pereira, às 9h30. Você, querido ouvinte, já está ouvindo, sabe o resultado do jogo, mas a gente não sabe, a gente vai dar uma de mandinar e acertar o placar, começando por você, Zé. Acerte o placar do jogo, imediatamente. Imediatamente? 2-1 pro Curitiba. 2-1 pro Curitiba, rápido? Gostei do palpite bem rápido. Nogueira. Rápido assim. Imediatamente, você falou, tem que cravar. Verdade. Nogueira, imediatamente crave o jogo pro nosso ouvinte ouvir e falar, nossa, parece que ele sabia do resultado. Crave imediatamente, Nogueira. Não vai dar pro Botafogo, 2-0 Curitiba. De novo, cara, ninguém apostou na vitória do Fogão. Mas esse aí eu também não vou apostar não, hein. Eu acho que vai dar Coxa imediatamente cravando. 1-0 Coxa. Vai ser 1-0 Curitiba em cima do Botafogo lá no Couto Pereira. Meus queridos ouvintes, é isso. Um programa menor, mas a resenha não deixou de acontecer. A gente convida você a voltar aqui semana que vem. A gente espera ter mais assuntos para comentar. A gente faz isso aqui com muito carinho, com muito amor para você, querido ouvinte. Então, vou chamar meus comentaristas aqui pro recado final deles, começando por você, Nogueira. É isso aí, tudo que é bom dura pouco, né? Mas não tem problema, meu ouvinte. Fica aqui com a gente, que semana que vem a gente está de volta, pronto para informar vocês sobre tudo futebol carioca. Um abraço aí pro Zé, pro Carlos. Voltamos depois da ausência da semana passada. E para você também, ouvinte. Um grande abraço, muito obrigado.
Valeu! Muito obrigado você, querido João Vitor Nogueira. Agora eu vou chamar meu querido José Mário, que ele está exatamente um programa sem falar mal da CBF. Zé, a gente vai acabar esse programa sem você falar mal da CBF, que eu não acredito. Será que vamos? Será? Depois dessa convocação aí? Não, vamos deixar quieto. Hoje a gente não vai falar mal da CBF, a gente combinou isso no começo do programa, não vamos falar mal. Mas é isso, como o Nogueira disse, tudo que é bom dura pouco. Hoje foi aquele pontapé mais pocket, mais rapidinho. Mas enfim, muito obrigado aos ouvintes que ficaram até aqui ouvindo a gente. Obrigado ao Nogueira pela parceria, ao Carlos por apresentar esse pontapé da maneira magnífica que ele sempre faz. Obrigado ao Gabriel Colares pela oportunidade. É isso, rapaziada. Até semana que vem para mais um pontapé. É isso aí, Nogueira. Eu amo gravar esse programa com vocês, gente. Então, meus queridos ouvintes, muito obrigado por vocês terem escutado até aqui. Espero que todo mundo tenha se divertido, tenha dado risada, tenha se informado, que é isso aqui que a gente quer, divertir e informar você, querido ouvinte. Eu sou o Carlos Azevedo, editei e apresentei o programa. Agradeço ao professor Gabriel Colares pela oportunidade. Até semana que vem. Abraço e tchau.